Vamos lá. Tá gravando, gente, então. É, isso, né? E o que o Renascimento nos legou, né? Em termos de uma concepção de civilização, né? E tudo isso. Então, eu tenho falado disso, né? Dessas, né? Uma espécie de, né? Tentativa de situar, né? Historicamente, ideologicamente, o sentido do Renascimento, né? Em termos mais genéricos, assim, cheio de indas e vindas, né? Então, muitas comparações com o contemporâneo, né? Muitos levantamentos de bola sobre a contemporaneidade e tal. Então, hoje, o que eu queria fazer era pegar uma das pernas aí, né? Começar com uma das pernas dessa compreensão mais concreta, né? Mais detalhada desse período renascentista. Então, nós vamos a gente vai conversar sobre duas coisas aqui. A gente vai conversar sobre, como está no programa, né? Apesar de que o programa já foi um pouco alteradinho, mas o que está lá a gente vai conversar sobre o, a gente vai ter, né, nas próximas, nessa aula e no pedaço na aula que vem, a gente vai ter uma compreensão, né, socioeconômico-política mais sistemática do que a gente pode entender por Renascimento. Né? Que período é esse? Né? E a gente vai começar, né, pelas cidades italianas. Né? Então eu vou falar um pouquinho, eu já comecei um pouco a esmiuçar isso aula passada, né? Vou tentar fazer um apanhado mais sistemático disso, sempre pensando nessa ideia, né? Quem são os caras que inventam essa necessidade de voltar aos clássicos, né? De fazer então esse renascimento da filosofia clássica, né? Com a inflexão que isso trouxe para pensar a modernidade, tudo isso dentro desse contexto da aurora do capitalismo, da alvorada do capitalismo, né? Do final da Idade Média, tudo isso, né? As referências, né? Mais concretas de filosofia italiana estão lá no Skinner, né? Que foi a bibliografia que eu passei já para vocês, mas eu vou falar disso aula que vem. Né? Eu vou pegar uma linha de raciocínio ali para pensar, né, fazer não exatamente um resumo da história do pensamento renascentista italiano, mas fazer uns highlights ali. Né? Mas hoje eu quero dar esse contexto político-econômico da parada. Então, o que é o meu plano? Né? Então, é descrever um pouco melhor, né, esse ambiente político-social das cidades italianas, né, que é realmente onde se cunha a expressão Renascimento, né, é onde se cunha a expressão Idade das Trevas, né, tudo isso. Tem como aproximar mais o microfone. Você quer que eu aumente o som, né? Vou aumentar. Melhorou? Diz aí, Paulo. Melhorou, sim. Beleza. Valeu. Se estiver baixo, aí fala. Então, pois é, então descaracterizar um pouco melhor isso, né? Esse ambiente político, né, e sociológico onde o Renascimento, né, onde se começa a falar de Renascimento. Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa importante a respeito desse universo das cidades italianas, né, onde então, né, a Renascença histórica acontece, né, a Renascença enquanto movimento intelectual, né, acontece, o seguinte, né? Tem uma coisa curiosa que é o discurso historiográfico sobre isso, né? Sobre essas cidades italianas. O que é historiografia? Historiografia, né? Como os historiadores chamam a ciência histórica, né? Tem uma diferença entre a história e a historiografia, né? A história é o que aconteceu, a historiografia é o falar sobre isso, né? É a ciência sobre o que aconteceu. Então a historiografia, né, sobre as cidades italianas, ela geralmente, né, tem um carinho todo especial por esse momento, assim, né, porque se fala, né, do surgimento do conceito de popolo, né, o povo, né, se fala sobre os estatutos citadinos, se fala sobre a participação política, as assembleias, a autogovernança das cidades. Então, né, os historiadores desse período têm um pouco, né, especialmente das cidades italianas do norte, né, porque a Itália ela é tripartite, né? Você tem aquela região em torno de Roma, no centro da Itália, você tem o sul da Itália, né, que nesse período, né, que na Idade Média se consolida como um reino, né, e no final das contas um reino normando, na verdade, isso é um troço muito doido, né, mas né, um reino de, né, de povos germânicos, né, de origem francesa, né, o norte da França, na verdade, nórdica em última análise.
Então, são esses caras aí que vão estabelecer um reino no sul da Itália, e é um reino que vai ter várias similitudes com a Inglaterra, né, na sua consolidação burocrática e tal. Né? Vai ser muito avançado em termos de organização, né, dos processos administrativos, né, para governar esse sul da Itália. Né? Então, você vai ter esse sul da Itália, você vai ter essa zona central, né, muito influenciada pela política papal, pela política de Roma, e você vai ter o norte, onde você vai ter essas cidades, que é onde, então, esse ideal republicano, né, essa ideologia republicana dos historiadores, né, vai querer beber, e falando disso, de povo, de estatutos, de constituição, né, e tudo isso. Muito bem. E aí, né, é interessante acompanhar essa ideologia historiográfica, né, porque a gente vai ver que ela é bastante seletiva, né? Ela é parte, então, disso que eu tenho tentado caracterizar aqui, né, como uma espécie de uma tentativa desesperada, né, dos modernos, né, desesperada é muito forte, né, mas uma tentativa, né, os modernos não estão nada desesperados, eles estão bem relax. Uma tentativa, vamos dizer assim, concertada, organizada, né, de construir a imagem, né, de uma civilização que avança, de uma civilização, né, com valores nobres, com os valores corretos, né, e que esses valores, né, se sobrepõem, né, às trevas do medievo, né, esses valores são legítimos ainda que a sua realização não seja, né, e hoje em dia esses valores então estariam em crise, né, porque a modernidade está em crise, ameaçada pelo autoritarismo, os caralho, né? Então, o papo é esse que a gente tem tido. E aí, nesse então, né, como eu estava dizendo, né, os historiadores adoram esse período. Então, assim, né, o que é o centro, né, o que é o nexo aí desse pensamento renascentista italiano nessas cidades do norte? É a ideia da comuna citadina, né, que é um troço que a gente conversou já aula passada, um pouco. Né? Então, as comunas, né, é o que na Inglaterra, porque depois a gente vai falar da Inglaterra, né, é o que na Inglaterra se chamava a corporação citadina. Né? Então, não tem nada a ver, né, com o que depois vai se entender por comuna no século XIX, né, a coisa né, da comuna, né, dentro do imaginário, né, do comunismo, né, e do movimento operário europeu do século XIX. Não tem nada a ver com essas comunas, né, que a gente está falando aqui. Né? Então, são as cidades incorporadas, né? E essas cidades incorporadas, então, elas têm uma certa autonomia política. Né? Era isso que a gente estava falando na aula passada. Então, uma coisa interessante é observar de onde vem essa autonomia política das cidades. Né? Por que as cidades italianas no norte se tornam, né, autônomas, se tornam, né, autogovernadas? Em contraste com, sei lá, né? Por exemplo, a gente vai falar da Inglaterra, né? Mas a gente podia pegar a França, a gente podia pegar, né, o que depois veio a ser os reinos, né, da Alemanha, da Borgonha, né, Portugal, né? Por que nesses lugares, né? O que é nesses lugares? O que é uma cidade? Bom, as cidades têm uma certa autonomia política, né? Mas no fim das contas, né, elas estão sempre submetidas muito claramente, né, aos interesses, né, e ao poder, né, de uma monarquia. Né? Na Itália, isso é uma exceção, essas cidades são autônomas. Né? As cidades, na verdade, lutam contra o rei ativamente, elas passam séculos lutando contra o imperador. Né? Então, o que aconteceu aí? Né? Então, algumas coisas. Né? Primeiro, a proximidade do Papa. Né? O fato de que o Papa está sempre perto, né? E de que o papado vai ser uma força militar e política muito importante, né? Ao longo de todo o período, né? Desde a antiguidade, né? Até, né? Até a modernidade bem avançada. Né? Então, a proximidade do Papa desestabiliza esses territórios, né? Porque o Papa é sempre uma influência, é uma segunda influência política nessa região. O Papa luta por influência política direta, por governança direta sobre essa região. Né? Então, as cidades italianas do norte, né, e as da România mais ainda, né, mas as do norte, né, é o que está nos interessando agora, né, elas se tornam, né, desde do século VI, ou seja, né, cai o Império Romano, 200 anos depois, né, bom, cento e poucos anos depois, na verdade, essas cidades, né, elas se tornam parte de um reino bárbaro, né, de um reino lombardo. Então, e aí, o que acontece com o reino lombardo? Né? O reino lombardo é
aglutinado, né, pelo Império Carolíngio, né? Então, o Carlos Magno, né, é um cara que ele morre no ano 814 e ele se torna imperador no ano 800. Né? E as circunstâncias do Carlos Magno se tornar imperador são muito interessantes, assim, porque e muito enroladas, né, gente? É muito difícil estudar esse período, né? É muito difícil estudar esse período porque é um período em que as unidades políticas no nível macro, ou seja, os reinos, né, são muito instáveis. Né? Então você vai ter muitos questionamentos sobre quem é rei do quê, quem herda o quê de quem. Né? Então tem um monte de casamentos de interesse, um monte de tipo, né? Quem come quem para ter filho com quem. E aí, porra, mas aí teve filho com fulano, mas na verdade antes tinha um outro cargo de gerente de controle territorial, e aí você disputa com o herdeiro e tal. Pois é, tem um lado Game of Thrones na coisa, assim, né? Quer dizer, quem manda em quê? Mas Game of Thrones fica no chinelo, né? Game of Thrones, se vocês viciados aí sentarem aí e me contarem, vocês me explicam rapidinho, né? A história, né, carolíngia é muito difícil, é muito enrolada, né? É muita gente, né? E muitos graus de poder político diferentes. Mas, assim, no fim das contas, né, o que acontece é que, né, o rei Carlos Magno se torna imperador, né, porque e tudo por causa de uma disputa, né, que é uma disputa muito antiga, né, a respeito de quem seria, né, a legítima sede da religião cristã na Europa, se é o Império Romano do Oriente ou se é, né, o Império Romano do Ocidente. Né? Ou se é Roma, né? O Império Romano, não, Roma. Né? Game of Thrones influenciado num caso desse, mas especificamente a Guerra das Rosas inglesa. Ah, pois é. Então, a Guerra das Rosas é um detalhe ali, é um passeio no parque, praticamente, perto do que é esse período aí de centenas de anos do Império, do Sacro Império e tal. Mas é isso, aí tem uma disputa, né? Uma disputa secular, né, do papado romano com a Igreja do Oriente, né, com o Império Romano do Oriente. E aí tem um momento lá, né, em que o Império Romano do Oriente, né, a cadeira, o trono do Império fica vago, assume a mãe do cara, na verdade a mãe do cara, do imperador, dá um golpe no cara, né? E aí, por um curto período, ela reina como imperatriz e o papado romano aproveita isso para dizer que o império, então, desapareceu, porque o papado romano apresenta um documento espúrio, né, baseado numa certa interpretação dos evangelhos, dizendo que é proibido, né, que uma mulher assuma o trono, né, que representa o reino de Deus na Terra. Então, aí, o Papa declara que o Império Romano do Oriente foi extinto e que tem que refundar o Império tem que refundar o reino de Deus na Terra sob a forma de um Sacro Império no Ocidente. Né? E aí o Papa, né, para segurar essa onda aí, para segurar essa padilha, ele dá essa coroa imperial para o Carlos Magno. Né? E porque o Carlos Magno o Carlos Magno faz um monte de serviços, né, pelo papado contra as cidades italianas, né, contra os inimigos do Oriente, contra Bizâncio, né? Então ele recebe esse prêmio aí. Qual é a graça desse prêmio? A graça desse prêmio é que se o Carlos Magno é imperador e esse império, boa noite, Giovanni, e esse império é descendente do Império Romano, né, significa que o novo imperador tem direito a todas as terras do antigo Império Romano, como, né, as terras, né, do Reino de Deus. Então aí o Carlos Magno, né, e os descendentes dele meio tentam fazer isso. E aí o reino, né, lombardo, né, é anexado como reino da Itália. Né? Então esse norte da Itália, né, ele é anexado como reino da Itália ao, né, Império Carolíngio. Né? Mas o que acontece aqui, né, entre as sedes imperiais carolíngias, né, que são todas na França ou na Alemanha, né, na Alemanha principalmente, entre a Alemanha e o norte da Itália, tem um troço desagradável ali que são os Alpes. Né? Não dá para cruzar os Alpes 7-8. Né? Tipo, é difícil. Né? Pois é, a gente vai falar um pouco disso, Paulo. Né? Então, e aí, né, tem os Alpes no meio. Assim. Então, o que acontece é que, de direito, né, os reis carolíngios se tornam, né, e o Império, né, o Sacro Império, né,
se torna o reino da Itália se torna de direito parte desse império, mas de fato não há como controlar esse império, esse reino da Itália, porque tem os Alpes no meio, assim, não dá para mandar burocratas e voltar, não dá para o rei chegar lá de bobeira, cheguei, não dá, né? Tem que dar uma volta de barco, tipo, é perrengue, né? Então é isso, né? Os imperadores não têm autoridade de fato, né, sobre a Itália. Isso faz então com que o reino da Itália seja sempre muito fragmentado, né? E aí o que acontece com isso, né? Os imperadores, né, lançam mão então, né, de uma atribuição, né, que lhes é legada por seu caráter, né, de sacro, né, ou seja, de descendente do Império Romano e, portanto, né, do Império Romano, né, do Constantino, do Império Romano, que então já tinha abraçado a cristandade, desse Império Romano, né, do Império Romano na época da sua queda, né, desse reino cristão, né, dessa representação terrena do cristianismo. Como herdeiros desse troço, os imperadores, né, têm a chamada, né, tem um nome técnico para isso, que é a investidura. Eles têm a prerrogativa da investidura, né, a investidura imperial. O que é a investidura imperial? É a capacidade de designar bispos. Né? Então, bom, os bispos, né, eles são membros, né, da hierarquia eclesiástica. Né? Os bispos são representantes da igreja. Eles não são representantes do império. Mas havia, então, um ponto de encontro político entre a existência do império e a existência do cristianismo. E o imperador usava isso, então, para designar bispos. E ele designava bispos, né, autoridades eclesiásticas na Itália. Né? E eles designavam esses bispos, né, como administradores, né, como funcionários, como oficiais representantes do império. O que aconteceu? Aconteceu que, ao longo das gerações, isso acabou criando uma inimizade entre o papado e o império. Porque o que acontecia é que o império, né, tinha essa capacidade de controlar a hierarquia eclesiástica na Itália. E a hierarquia eclesiástica, né, gente, ela é muito importante. A gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente está falando do sistema feudal. E pois é, isso que é importante observar. Assim, ela não é importante por causa das ideias dela. Ou, bom, ela não é importante apenas ou principalmente por causa das ideias dela. É claro que aí, né, o cristianismo é um conjunto de ideias fundamental. Né? Todas as pessoas organizam todos os atores políticos organizam suas ideias em torno do cristianismo, inclusive os hereges. Né? Então, assim, o cristianismo é como um conjunto de ideias fundamental, mas ser bispo não significa que você vai ter, não significa, sobretudo, sua capacidade de fazer a cabeça dos outros. Não, não, não. Ser bispo significa que você detém os tribunais eclesiásticos do seu bispado. O que são os tribunais eclesiásticos? Os tribunais eclesiásticos, eles têm autonomia para fazer dois tipos de coisa. Bom, um tipo de coisa, na verdade, controlar os costumes. O que é o controle sobre os costumes? É uma porrada de coisas, mas no fim das contas é o quê? É a capacidade, né, de determinar se você honra a instituição matrimonial ou não. Por que caralho que isso é importante? Ora, isso é importante porque a gente está no medievo. O medievo, né, é amparado sobre o sistema feudal, né, de controle sobre a terra. E o sistema feudal de controle sobre a terra está baseado na questão fundamental de quem é filho de quem. Né? Quem é filho de quem significa quem vai herdar o quê de quem. Para você registrar um nascimento, você precisa do tribunal eclesiástico. Se você controla um tribunal eclesiástico, você pode não registrar um nascimento ou se negar a reconhecer a legitimidade de um filho, questionando, né, a lealdade matrimonial tanto da esposa quanto do esposo. Né? Então, ter um bispo é um cara muito poderoso. Um bispo não é qualquer coisa. Um bispo é um cara que, a rigor, sacramenta, né, materialmente falando, o sistema de descendência, né, feudal. O Giovanni tinha aberto o documento. Você quer o microfone? Você quer falar?
É que fez um barulho aí, eu fechei, cara. Mas se quiser falar, pode falar. Creio que não. Enfim, a qualquer momento... Tá. Então, pois é, então os bispos, é isso, o bispo é um cara muito importante. Então, e quem designava esse cara é o próprio imperador. Então, isso significa, né? Porra, imaginem se o Papa pudesse designar esses caras. Significava que o Papa teria influência sobre as sucessões nobiliárias dentro do Reino da Itália. Faz sentido? Pois é, então esse jogo de poder, gente, no medieval é que é muito maneiro. Né? Isso é que torna a parada incompreensível, difícil de entender e interessante politicamente. É muita instabilidade, são muitos atores políticos. É uma diversidade, né, de atores políticos, né? Todo mundo, cada filho da puta desse querendo mandar mais do que o outro, e querendo meter o bedelho no outro, e todo mundo querendo, tipo, né, determinar os seus poderes ali, monopolizar a parada, mas ninguém consegue, né? Então, pois é, e aí, né, o Papa então usava, né, os bispos, né, para manter as linhas nobiliárias, manipular essas linhas do jeito que ele queria, e para, né, administrar os territórios. Os bispos, então, os bispos italianos vão desenvolvendo uma tradição, né, que é uma tradição de esperteza burocrática. Né? Os bispos vão ser caras educados, né, que vão ter sedes, os bispados vão ser sediados nas cidades, né? E as cidades, então, não, mas Roma não caiu, né? Aí é que tá, né? Mas é isso, né? Roma, o jogo continua, né? Mas, enfim, né? Os bispos, então, vão ficar sediados nas cidades, né? Eles vão usar as cidades como assento, né? Para o seu, para a sua atividade, né? De administração territorial, né? Fala, Ana Lúcia. Nesse período, havia um grande tripé, que era o germanismo, o cristianismo e o romanismo, né? E que justamente esses cargos todos, você está falando aí da política que circulava, era porque, quando falou assim, Roma caiu, Roma, ela se perpetua justamente porque ela muda o jogo. É através disso que Roma vai se perpetuar, em cima desse tripé. O romanismo, o cristianismo, né? E o romanismo. Essa influência toda aí dessa cultura, tá? E a esperteza de trazer justamente os germânicos para ocuparem cargos na política é que vai dar um grande assentamento, um grande up para que o romanismo se perpetue. Não é isso, Paulo? Pedro? Não, pois é, enfim. É basicamente essa estrutura, né? Então, o imperador, né, usando esses bispos, né, para ter essa influência, né, direta sobre, para ter esse controle direto sobre esse controle direto, não, esse controle indireto, né, porque ele não podia estar lá, né? Porque o lance é esse, né, gente? A gente não tem muita noção disso, o que é um imperador, né, no século, sei lá, 9, né, depois de Cristo. Muito, aí é isso, né? Isso é muito diferente de Game of Thrones. Isso é muito diferente de da maioria das imagens que a gente tem, né, de Idade Média, assim. Um rei, né, não é um cara sentado num trono em algum lugar despachando ordens. Não é isso, né? O rei é um cara que tem que pegar a sua corte e sair com essa. E essa corte é um monte de cavaleiros armados até os dentes. E sair com esses caras, né, de lugar em lugar para conseguir governar de fato, sabe qual é? Porque não adianta ele mandar ordens. Né? Se ele mandar ordem, filho da puta não obedece, ele tem que ir lá. Né? Então, as cortes, né, imperiais e as cortes reais também eram cortes itinerantes. Né? Inclusive, você tem documentos muito maneiros, no caso inglês, né, que é o que eu conheço mais, né, de nobres que ouviam dizer que o rei estava se aproximando. Sabe o que os nobres faziam? Trancavam os castelos, pegavam a família deles e fugiam, para não ser obrigados, né, a manter o rei e a corte, né, vivendo ali no castelo deles, né, porque era muito custoso, né, e dava arruaça, dava problema, né, então as pessoas fugiam do rei. E aí o rei, o que acontecia? O rei chegava nesse lugar e dizia desertores, e se apossava, né, do feudo dos caras. Então é uma situação muito turbulenta, né, muito instável, né, desde o ponto de vista, pelo menos, do que a gente hoje chamaria de governança, né, de quem manda, né.
Então, assim, pois é, então, isso, né? Então, é um governo indireto pelos bispos, tá? Então, assim, os bispos, né, eles são esses caras educados, né, eles são caras que ficam muito ricos, né, por causa das posses rurais, né, às quais, né, os seus encargos estavam ligados, né? Se você é bispo de tal lugar, você tem lá uma quantidade X de terras ali, né? Aliás, você não tem a terra, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de medievo, né, ninguém tem propriedade sobre a terra, né? Você tem posse, a terra não é de ninguém, né? Você tem usufruto da terra, né? Você tem a prerrogativa de organizar o trabalho, né, e né, o beneficiamento dessa terra, né? Mas você não tem, a terra não é sua, você não pode vender ela, né? Então isso. Se você, né, se alguém é outorgado, né, a função de né, organizar o trabalho e a produção num pedaço de terra, o máximo que essa pessoa pode fazer é outorgar, né, dependendo do tipo de concessão, né, é outorgar, isso aí é um terceiro, né? Então é aquela pirâmide de vassalagem e suzerania, né, do feudalismo. Mas vender essa terra, se livrar dela, você não pode. Muito bem. Então, né, o que acontece? E aí os bispos, então, eram ricos, né? Os bispos eram figuras urbanas, né? Os bispos eram educados, né? E eles eram celibatários, né? Pelo menos desde o ponto de vista oficial. Eles podiam se casar, né? Mas eles não podiam se casar oficialmente, né? Então, os bispos tinham, né, concubinas e o caralho, né? E concubinos, só que eles não podiam, né, oficialmente se casar. Então, a terra dos bispos não era herdável, né? Quando o bispo morria, o que acontecia? A terra voltava para as mãos do imperador, e o imperador fazia o quê? Designava, investia um novo bispo, né? É isso. Então, muito bem. Nesse contexto aí, né? Então a gente começou a falar lá, né, do Carlos Magno no século IX, que vira imperador, né? Fica santo imperador no século IX. Ele morre em 814, né? Aí tem uma sucessão mega enrolada, o império se desfaz, o império é restabelecido. Pulemos para o século XI, né? Para o ano 1000 e tal, né? O que acontece no século XI, né? Provavelmente por causa dessa concentração de terras dos bispos, né, e pela funcionalização, né, comercial dessas terras, né, você começa a ter um êxodo rural. Então, isso é um traço importante da gente entender, né, que é isso, né, o que é, né, o que é esse o que é a funcionalização econômica da terra e o que é o êxodo rural nesse contexto. Então é o seguinte, gente, o feudalismo, né, ele é um sistema oriundo, eu comecei a falar isso para vocês, né? O feudalismo é um sistema oriundo, né, de uma forma de ocupação territorial romana, imperial, né? Então o que era essa forma de ocupação romana imperial, né? O que era o Império Romano? O Império Romano é um monte de gente muito rica, né, que come até vomitar, né? E aí continua comendo. É basicamente isso, né? É uma elite ricaça, né, que quer viver de prazeres nababescos. Isso é o Império Romano, né? E aí os caras criam uma estrutura para se manter ali nesse lugar, né? Vivendo, né, de muita comida e putaria perpetuamente. Então, como que eles mantêm isso, né? Um exército infinito e uma quantidade infinita de escravos e uma quantidade infinita de comida para alimentar a si mesmos, aos seus escravos e aos exércitos. Então, como que você consegue essa comida? E tomando banho em saunas. Então, como que você consegue essa comida? Conquistando o território e botando as populações locais para trabalhar e produzir excedentes a serem organizados pelos chefes militares locais. Isso é o sistema, né, de colônia, né, de colonos, né, romano, e é isso que vai virar o sistema feudal de terras depois. Né? Então, assim, essa organização do trabalho para a produção de excedentes, ela originalmente ela se dá, né, através, né, de um mecanismo de controle sobre o trabalho de subsistência. Então, o que é o controle sobre o trabalho de subsistência? Né? É o seguinte: as pessoas, né, o que as pessoas comuns fazem num sistema desse? Elas fazem o quê? Elas vivem. Elas não fazem nada de especial, elas vivem, né? Elas têm lá uma terra que alguém controla o acesso delas a essa terra. Através dessa terra, elas vivem.
o que acontece? Essa figura que controla esse trabalho impõe, né, uma espécie de imposto, né, sobre esse trabalho para manter a si mesmo e para enviar de volta para Roma. Basicamente é isso, né? Isso na fase imperial, né? No feudalismo, né, o que você vai ter vai ser um sistema de pagamentos de tributos, né, e de, né, acúmulo de excedentes para você poder se equipar, para você manter cavalos, para você, né, manter ferreiros, treinadores, soldados e o caralho, para você então prestar os serviços militares, né, que consistem no âmago do feudalismo. Então, assim, as pessoas comuns, então, o que elas fazem? Elas existem, elas estão lá nas suas casas, na sua terra, trabalhando e dando excedentes, ou dando trabalho excedente para os senhores locais. Basicamente é isso. O que acontece, né, na Itália do século XI? O que acontece, né, isso não é só a Itália do século XI, né, mas para nós aqui é a Itália do século XI. O que acontece é que, por causa, né, dessa característica especial dos bispos, né, de terem, né, uma maior autonomia, né, na organização do espaço que diz respeito às posses, né, dos seus bispados, né, os bispos começam a impor, né, uma organização, né, econômica da terra em detrimento de uma organização da terra para a subsistência. Então, uma coisa é uma população que subsiste e produz excedentes. Outra coisa é uma situação que é uma população que primeiro produz excedentes e depois subsiste, né? Esses caras, né, que primeiro produzem excedentes e depois subsistem, são produtores de mercadoria, são trabalhadores assalariados, né? São gente que você vai, né, são gente que não estão na sua terra, né? São gente que estão em terra alheia, né? E isso, né, não é o comum no feudalismo. O comum no feudalismo é que você esteja na sua terra. Você vai no tribunal do senhor e o senhor diz: você é da família tal? Você diz: sim, senhor. Ele diz: muito bem, então. Temos aqui um contrato de trabalho, né, em troca de uma cessão de terra. Né? Aí o cara, beleza, então eu vou trabalhar a cada 5 dias, a cada 7 dias, um é seu, e em troca disso eu trabalho na minha terra. O senhor, beleza. Isso é uma parada. Então, aquela terra lá, né, durante X anos, ela é tua, né, para o seu usufruto, exceto no 7º dia. Né, no 6º, sei lá, no dia X você vai trabalhar para o Senhor. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a terra do bispo, né, e você vai trabalhar na terra do bispo em troca de um salário. Né? Com esse salário você faz o que você quiser. Você compra comida, né, você paga a casa, você, né? Então, no limite, né, esse esquema altamente monetarizado que eu estou descrevendo, ele só se realiza na Inglaterra do século XV. Mas ele começa a se realizar, né, Conseguiu. Yasmin, você que me escreveu agora? Bom, deve ter sido. Então, então, o bispado, né, ele vai ser, então, né, ele vai começar, né, a criar esse esquema, né, de trabalho assalariado. Não, você disse que isso começa... esse pedaço que você parou, aonde que isso começou? Então, Começou isso começa aí, a né? se desenvolver lá Nesse na bispado. Itália, isso vai criar... Né? Tá bom. Assim, é difícil, eu não tenho conhecimento suficiente de história medieval para dizer assim, né? Então isso começa aqui pontualmente, se espalha. Eu não consigo falar nesses termos. O que eu sei é que, né, isso é que a Itália do século XI, isso se insinua uma onda de o emprego comercial da terra, né? O emprego comercial da e que essa onda de emprego comercial da terra, né, ela vai encontrar um eco num processo inglês, né, no século XIV e XV, né? Então é isso que eu estou dizendo, né? Estou fazendo um paralelo, mas não tem uma causalidade entre as duas situações, não. Mas enfim, qual é a diferença, né, entre esses dois esquemas? A diferença é a seguinte, gente. Se o que você está fazendo, né, é povoando a terra,
obedecendo então à injunção bíblica, né? Crescei-vos, multiplicai, crescei e multiplicai-vos, né? Então, e povoarás seus filhos, serão tão numerosos quanto os grãos de areia, vocês ocuparão a terra, né? Uma coisa é povoar a terra. Povoar a terra é isso, você pega a terra e distribui entre moradores que vão subsistir e te dá o excedente. Uma outra coisa é fazer dessa terra uma grande fazenda na qual você emprega trabalhadores. Qual é a diferença? A diferença é que, né, você precisa de menos trabalhadores para trabalhar comercialmente do que você teria se fossem habitantes. Né? O uso comercial da terra tende a ser intensivo. Você obriga as figuras a trabalhar mais e aí você diminui a quantidade de gente necessária para trabalhar uma determinada quantidade de território. Né? Então, isso causa um êxodo rural. Isso faz com que uma parte da população não seja necessária para trabalhar no campo. Então, essa galera vai para onde? Essa galera vai para as cidades. Então, você tem um crescimento, né? Com a concentração de terras e a funcionalização econômica da terra, você tem um crescimento das cidades. Né? Aí, em meados do século XI. Estamos juntos, gente, esse raciocínio? Tá. Muito bem. O que acontece nesse período? Né? Com esse afluxo de gente para as cidades, o que você vai ter é uma diversificação da população, um aumento e uma diversificação da população cidadina. Né? Peraí que alguém está perguntando alguma coisa. Bom, no sistema medieval surgiu no Império Carolíngio? Não sei, cara. Depende muito do que a gente está chamando de sistema medieval. Né? O feudalismo, né? O feudalismo é mais velho, né, do que o Império Carolíngio. Foi importado, pois é, cara. Né? O feudalismo, né? O feudalismo ele tem o Comnel é que fala bem disso, né? O negócio é que não tem nada dele em português. Como se escreve isso? Pois é, não tem nada desse cara em português, né? Mas é um cara que mostra muito bem isso, é um historiador que mostra essa, né, como que a estrutura romana, né, de ocupação territorial, né, acaba dando no sistema feudal, né? Então isso é difícil centrar isso numa unidade política. Isso foi o Carlos Magno, né? Muita coisa aconteceu, né, entre o Carlos Magno, né, entre o século, né, o final do século VIII, né, e a queda do Império Romano. Então não sei, né? Mas enfim, Pedro, desculpa, qual o nome do pensador que você disse? Pois é, cara, é Edward Comnel. Deixa eu pegar a referência, que o nome dele se escreve de uma forma escrota, então eu sempre confundo. É isso, é esse cara aqui, George Comnel. Isso, espera aí. Tô abrindo aqui a parada. É George Comnel. Então, esse cara tem uns trabalhos, né? Esse é o melhor. Quando eu estava estudando esse troço, né? Esse cara foi o que eu encontrei de mais detalhado. Agora, é uma leitura difícil porque ele dialoga muito, né, com essas questões, né, da legislação feudal, a passagem, né, do vocabulário jurídico, político romano para o vocabulário medieval. Então, tipo, é mó pedreira ler esse troço aí, mas se você tiver saco, paciência, é bem maneiro, porque ele vai mostrando esse processo, né? Como que aparecem os condes, né? Como representantes né, desses colonos, desses supercolonos, né? Que controlavam pequenos exércitos de ocupação territorial na Roma, né? É bem maneiro, cara, essa descrição que ele faz. Então, professor, então, o que eu estava falando do sistema feudal que surge no Império Carolíngio é o sistema feudal, vamos dizer assim, entre aspas, moderno, né? Porque desde o final, até antes da queda de Roma, né, no século IV, se não me engano, V,
havia divisões de terras e tudo mais, sistemas de distribuições de terras, só que era uma bagunça, né, dentro de Roma e também dos territórios que foram ocupados pelos germânicos. Então, com o Carlos Magno, houve vamos dizer assim, uma modernização, ou seja, uma unificação desses sistemas, e que foi importado para outros lugares, ou então teve seus desenvolvimentos em outros lugares. É muito difícil falar de uma padronização do sistema feudal, assim, é muito difícil, porque você vai ter o direito local, né? Você vai ter, né? Tem essas coisas. Nenhuma monarquia, né? Até os portugueses e os portugueses da Reconquista, né? E os ingleses depois fazerem isso mais tarde, não conseguiram padronizar, né, uma forma de distribuição de posse de terra, né, hierárquica. Então é muito complicado falar de uma, né, não sei qual é a referência historiográfica que você está usando, cara, mas não sei, não me parece. Mas enfim, isso aí, né, para nós aqui, o ponto fundamental, né, é esse lance, né, da relação entre essa transformação da forma de lidar com a terra, né, o êxodo rural, o papel dos bispos, né, e a reconfiguração da cidade. Aí chegamos aonde eu queria chegar. Então, esse aumento da população urbana, então, né, ele faz o seguinte, né, ele determina, né, que a população urbana fique mais variada, né, você diversifica essa população. Você vai criar, né, você vai criar, por exemplo, setores muito empobrecidos, muito pauperizados, que chegam na cidade sem eira nem beira. Né? Chegam nas cidades meio expulsos do campo, justamente por causa desse processo de conversão comercial da terra. Né? Então, essa galera, né, esses empobrecidos, eles permitem, né, sempre numa velocidade, né, reduzida, né, mas isso permite, né, uma maior variabilidade, né, da atividade econômica nas cidades, a partir do momento que você vai ter mão de obra livre. Né? Então você vai ter as guildas se desenvolvendo, né, as corporações de ofício se desenvolvendo para aproveitar essa mão de obra. Então você vai ter formas diferentes de trabalho, fora do esquema rígido das guildas. Né? Então, na prática, o que vai acontecer é que com esse influxo de população, né, você vai ter uma diversificação dentro, né, do espectro dos ricos e pobres. Né? E essa diversificação é que vai permitir, é que vai demandar a criação do conceito que os historiadores gostam tanto, né? O conceito de popolo, né? Que é o povo. Né? Então, assim, quando o povo, né, aparece, quando a gente fala... O lance é o seguinte, aí que vem o problema. Quando a gente fala de povo, a nossa referência, né, é uma referência da modernidade consumada. Né? Então, o povo é alguma coisa parecida com a massa indistinta. Né? Que para ser povo não precisa de nada. Né? É isso, o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? Todo mundo que nasceu nesse território aqui. Se você nasceu aqui, filhos de pais daqui, mas basicamente você é daqui. Assim, foda-se, você é povo brasileiro. Né? O popolo... E aí, o que acontece? Os historiadores, meio maldosos, porque os historiadores, né, têm ideologia. Né? Os historiadores não são, né, não é porque você é cientista ou é acadêmico que você está, né, livre de, né, uma parcialidade. Né? Pelo contrário, né? As ciências humanas é feita dessas parcialidades. Né? E não só as humanas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente no curso. Né? E a gente vai estudar a ideologia dos criadores da ciência moderna. Um bando de filha da puta. Né? Com todo respeito às putas. Né? Aliás, não tem que botar as putas no jogo, porque as putas, perto desses caras, as putas são gente finíssima. Assim, né? Aliás, nem perto, não precisa de comparações. Né? As putas são as putas. Né? Esses caras são filhos de sei lá o quê. Né? Um bando de canalhas, enfim, malditos. Vou te dar a palavra, Ana Lúcia, deixa eu só terminar aqui o raciocínio, que eu já me perdi aqui, mas deixa eu voltar, que é essa, o do Populus. Então, esse lance do Populus, né? Os historiadores vão tentar ler essa porra, né, nesse registro, né, então o Populus é todo mundo, é a geral. E, na verdade, o Populus não é todo mundo e não é a geral. Né? Quem é o Populus? Né? O Populus é uma parte determinada da população. Né? Ao mesmo tempo que você vai falar de Populus, né, você vai falar de tipos diferentes de cidadãos. Você vai ter os cives maiores e os cives menores. Né? Você vai ter os altos cidadãos e os baixos cidadãos. Né? E a própria cidadania, né, ela vai ser um privilégio. Né?
a cidade ela outorga a cidadania para quem ela deseja, e ela outorga a cidadania em troca de pagamentos, né? Em troca de pagamentos e de serviços. Né? Então, é um esquema muito bizarro, né, gente, em que para você viver na cidade e ser reconhecido oficialmente como um habitante da cidade, você tem que fazer alguma coisa pela cidade. Né? Sendo que isso não depende das suas boas intenções, isso depende de uma porrada de coisas, depende, sobretudo, das necessidades da própria cidade. A cidade é uma espécie de unidade política que tem necessidades próprias, né? E que ela, né, reconhece, né, a sua utilidade para ela ou não. E se você tem utilidade, você é popolo. Se você não tem utilidade, você não é. É basicamente isso. Né? Diga, Ana Lúcia. É um fator muito importante. Quando essas pessoas migram para os centros, elas, de alguma forma, têm as suas especialidades. Né? Elas trabalhavam no campo, mas tem os ferreiros, tem as pessoas que sabem fazer N coisas. Né? Vão formar famílias que vão passar de pai para filho seus ofícios. Pois vão formar... Você está falando de um outro momento, Ana. Desculpa te interromper. Né? O que você está falando é a formação primitiva das guildas. Isso, né? Aí. Ó. Pois Isso vai implicar em algo muito importante, porque... porque os chamados jornaleiros, né? Não no sentido de jornaleiros de hoje, né? Eles vão ensinar esses ofícios e vai começar a formar grupos nos grandes centros, né? Fechado nessas famílias que passam seus ofícios de pai para filho, etc. e tal, são eles que vão começar a desenvolver essa questão aí que você está falando. Não, mas isso aí, Ana, é um processo muito anterior. Né? Você está falando da formação das cidades e você está falando... Isso aqui, a gente não está falando da formação das cidades. As cidades aqui já existem há um tempão. A gente está falando do êxodo. Eu estou falando de quando eles saem, esse êxodo que você falou, que eles vão para o centro. Não, a gente está falando de coisas diferentes. A gente está falando de coisas diferentes. Então desculpa. Você está falando da formação das cidades. Você está falando da constituição das guildas, lá no início da formação das cidades. A gente está no século XI, é muito tempo depois disso. Né? Então, quando você tem esse êxodo rural no século XI, você já tem, as guildas já estão constituídas. Você já tem as cidades, né, estruturadas, já tem todo aquele lance das comunas, das corporações de ofício, tudo isso já existe há séculos, né? Isso já existe há séculos. Então você vai ter essa população que chega e já encontra essas estruturas das corporações de ofício, dessas famílias especializadas e tudo isso que você está falando, já encontra isso pronto. O que acontece é que essas estruturas, que são as estruturas das corporações e das guildas, elas vão... porque teve vários êxitos, né? Sim, se você quiser, a gente pode dizer sim, teve vários êxitos, né? Você tem um processo de constituição das cidades. E isso aí é lá atrás. Né? Cada cidade dessa vai ter uma história. Muitas dessas cidades, na verdade, né, as cidades importantes da Itália, né, do medievo, são cidades da época imperial. Né? São cidades assim, né, que se bobear já são milenares. Né? São cidades que são muito antigas. Né? São cidades que, né, onde as organizações profissionais, né, essas organizações das guildas, das corporações, são antiquíssimas. Né? São coisas assim, da época do Império Romano mesmo, né? Da época se bobear, né? Antes. Né? Então é isso. São cidades muito velhas, né? Muito tradicionais, com instituições políticas muito, muito antigas. Então essas populações, quando elas chegam, né, no século XI, elas já encontram essas estruturas já montadas. Né? E aí o lance é, né, como que essas populações vão ser absorvidas por esse processo. Aí tem uma coisa importante, que é que as corporações de ofício, né, elas servem para restringir o trabalho. Né? Isso não para expandir, né? Essa racionalidade da expansão econômica é uma racionalidade moderna. As guildas servem para controlar. A gente conversou sobre essa coisa das guildas já, né? Ou não? Já. Não, sobre esse controle, não. Então, as guildas, né? As guildas servem para controlar e monopolizar o trabalho em determinados ramos, né, da economia. Então, você vai ter a guilda, sei lá, né? Cada cidade vai ter uma distribuição do trabalho, né, industrial, vamos dizer assim, num grupo de guildas determinadas, mas vamos supor, né? Você tem a guilda dos carpinteiros, a guilda dos pedreiros, a guilda dos fabricantes de lentes, a guilda dos papeleiros, a guilda dos, sei lá, do que vocês quiserem. Né? Essas guildas, né, o que elas fazem é, né, controlar quem pode abrir a oficina e quem não pode abrir a oficina. É basicamente isso. Então, o fato, né, de você querer abrir uma oficina não significa que você vai. Né? A guilda tem que te permitir. E a guilda só permite isso se ela julgar
que pode ter mais um produtor sem que esse produtor, né, torne os atuais membros da guilda pobres. Né? Então, se você, desculpa, você basicamente, desculpa, eu realmente confundi aqui o período, desculpa, tá? Beleza, mano, sem problema. Então é isso, né? Você basicamente o que você faz então é restringir o número de atores econômicos. Quanto mais atores econômicos, né, mais o mercado tem que ser dividido, né? Se você tem um mercado fixo, você não pode ter muitos atores econômicos. Né? Então o que os caras faziam era regular isso, né? Como está a demanda e quantas oficinas quantos mestres, né, de ofício a gente pode permitir que existam. Né? E os mestres de ofício, por sua vez, né, se relacionavam com outros graus de trabalhadores. Tem os jornaleiros aí que a Ana está falando. Né? Então, os jornaleiros, né, eram caras, né, dependendo do período, dependendo do momento, né, você vai falar de jornaleiros, né, como figuras que, né, entravam no trabalho das corporações, trabalhavam para os mestres, né, num esquema de jornadas, né, ganhavam por dia de trabalho. Né? Então, você vai ter, né, o trabalho especializado, né, dos aprendizes e o não especializado dos jornaleiros. Então, assim, né, e todos esses caras, né, para eles existirem na cidade, eles têm que ser reconhecidos juridicamente pela cidade, eles têm que ter cidadania. Então, como que você conquistava essa cidadania? Era pagando. Né? Então, é todo um esquema de restrição do trabalho e restrição da cidadania. Né? Muito bem. Tá. Nesse contexto, gente, né, o que começa a acontecer? Né? Começa a acontecer, né, como eu estava dizendo para vocês, né, em certa medida, Roma, né, está zelosa, né, da capacidade organizativa do imperador. Né? E, na prática, o imperador não tem mais poder direto, há muito tempo, né, sobre as cidades italianas, é através do estágio dos bispos. Por sua vez, e por outro lado, né, as cidades, essas corporações, né, justamente por causa, né, da distância frente ao império e da sua autonomia, né, elas ganham uma capacidade organizativa, né, crescente que permite que essas corporações, né, vão ficando muito ricas. Né? E isso dá, né, naquela militarização do espaço urbano que a gente conversou lá passada. Né? Você vai ter corporações que vão ter tipo verdadeiros exércitos privados. Assim, né? Na verdade, só tem exército privado nessa época, não existe exército público. Né? Inclusive o imperador, o que ele vai ter um exército dele. Né? Mas, enfim, né, você vai ter esses exércitos, né, essa multiplicação dessas forças militares, as corporações militarizadas. Né? E as corporações, então, né, e as cidades, como união dessas corporações, o que elas vão fazer, né, é lutar por uma crescente autonomia e por direitos, né, junto ao imperador. Então, uma das coisas que as cidades vão conquistar ao longo do tempo, né? Paulo quer falar? Não, né? Uma das coisas que as cidades vão conquistar ao longo do tempo, né, é o direito, por exemplo, de eleger os bispos, gente. Né? Então você vai ter bispos eleitos pelas cidades, né, em vez de designados pelos imperadores. Né? As cidades vão enviar o nome para o imperador, né, do bispo que eles querem, e o imperador vai só ratificar. Né? Então você tem como eu estava dizendo, é uma multiplicidade de atores políticos. Né? Se você tem comunas armadas, né, você tem gente que pode resistir ao poder do imperador, né, e pode impor sua vontade ao imperador. E aí começa, né, nesse mesmo momento, um movimento religioso, né, que é o movimento dos patarenos ou dos patarinos, né, que é um movimento, né, de questionamento do enriquecimento clerical. Basicamente é isso. Né? São os caras que vão ser contra, né, contra as N maneiras, né, que os clérigos, que os membros da hierarquia eclesiástica tinham de enriquecer. Né? E esses caras, né, eles vão ser... eles vão representar os interesses, na verdade, curiosamente, do Papa. Né? O Papa começa a apoiar esse movimento. Né? Esse movimento dos patarinos, né, ele vai ter a ver com os franciscanos depois, mais tarde. Né? Vai ter a ver com, né, essas correntes, né, de monges, né, que pregam a pobreza e tudo isso. Né? Mas nesse momento do qual a gente está falando, né, isso tem a ver com o Papa
querendo minar o poder dos bispos e se juntando às comunas, né, contra os bispos e o imperador. Então veja que jogo de forças mega complexo, né? Vai aparecer aí uns hereges ou uns radicais aí no meio da jogada. Esses radicais vão apelar ao Papa para se contrapor ao imperador, né? E isso tudo, né? E aí nessa zona, né, do século XI, né, o que vai rolar, né, é um início, né, de uma sistematização legal, de uma sistematização jurídica, né? Você vai ter as cidades, né, reunindo, compilando, né, compêndios jurídicos, né, para defender suas posições políticas frente ao Império, né, e diante do Papa, porque o que acontece, né? O Papa vai virar uma espécie de árbitro do direito romano, né? Você pode juntar esses compêndios. O que tinha nesses compêndios jurídicos? Tinha tipo assim, em grande parte, né, gente, esses compêndios eram espúrios, né? O filho da puta forjava os documentos, né? Mas assim, às vezes não, né? Tinha lá um treco lá, uma declaração imperial do Constantino, sei lá, de um imperador lá lá da antiguidade, né? De um cara falando lá uma parada tipo, a cidade de Pisa tem direito a tal e tal coisa, né? Aí os caras resgatavam esse negócio para pegar esse direito e esfregar na cara do imperador. Eles chamavam o Papa para testemunhar, né, a importância e a validade desses direitos. E esses direitos diziam respeito a tudo, desde designar autonomamente os oficiais, desde, né, limitar ou estabelecer os impostos pagos, a obediência devida ao imperador, né, autonomia militar, né, supremacia sobre as outras cidades, porque esse é um troço importante também, né? Cada uma dessas cidades disputava com as outras, né? A gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho. Mas, enfim, né? Disputava pelo quê, né? Pelo território, né? Porque, veja, a gente está falando do crescimento e do enriquecimento das cidades. Então, cidades grandes e muito ricas dependem do quê? Dependem de, né, os magnatas, né, os bons homens, porque essa é a expressão que vai se usar para designar a elite citadina, né, os bons homens, né? Esses bons homens, né, por que eles são bons homens? Porque eles não fazem porra nenhuma, só comem e dormem, né, e vão para a sauna, né? Então, esses caras, eles precisam do quê? Né? De, né, empregados, né? De empregados, né, armados, eles precisam dos grupamentos armados que os sustentam e que fazem e permitem que eles briguem com os outros grupamentos armados. Eles precisam de gente para, né, construir as casas deles, reformar as casas, construir os palácios deles, né? Gente para cozinhar para eles, para fazer a cama deles, né? Exatamente, são cidadãos de bem, né? Mas, né, o que a gente hoje o que a gente chama de cidadão de bem está muito mais pulverizado, né? O cidadão de bem italiano era um cara muito rico, né? Era um cara muito diferente da pessoa comum. E, pois é, então, para manter essa riqueza, tu precisa de comida, cara. E para manter essa comida, você precisa de território. Então, as cidades vão brigar entre si por território, né? E aí é um troço muito curioso, assim, as cidades vão as cidades vão fundar alianças, só que essas alianças vão ser em bases territoriais muito diferentes do que a gente imagina, assim, né? Quer dizer, quando a gente está jogando Civilization, por exemplo, né, a gente pega lá e diz assim, né, pô, esse cara aqui está perto da minha cidade, então eu vou fazer aliança com ele, né? Tipo, né, as cidades italianas, e aí, dali a 5 minutos você se arrepende, porque você diz assim, porra, eu tinha que conquistar o território desse filho da puta, por que eu fiz aliança com ele? Né? E justamente é isso que acontece nas cidades italianas, né? As alianças vão ser entre os vizinhos distantes, né? Então, né, as cidades distantes vão fazer alianças contra as cidades próximas, né, para fazer o território crescer em cima delas, né, para então aumentar o chamado contado, né, que é o nome desse território. E esse território então vai permitir que você tenha mais comida, né, mais empregados, mais riqueza, etc. Então, né, você precisa, para expandir esse território, você precisava desses compêndios legislativos onde você procurava provar, né, que o imperador tal, ou que o rei tal, ou que o papa tal reconheceu que tal ou tal território pertencia a tal ou tal cidade. Era uma batalha jurídica permanente, né, na qual você apelava, então, ou ao papa, ou ao bispo, ou ao imperador, para reconhecer, né, a validade desses documentos. E por trás dessa luta jurídica, dessa luta militar e dessa luta política, você tem, então, né, uma horda de escribas
que ficavam estabelecendo ou forjando esses documentos, né? E dessa horda de escribas é que vão aparecer os primeiros renascentistas, né? Por quê? Porque eles vão buscar, né, esses documentos onde? Né? Eles vão buscar esses documentos, né, nas produções textuais dos antigos, né? Então começa, né, uma tradição, né, de se voltar os olhos, né, para os escritos da antiguidade, né, e da Alta Idade Média, né? Pois é, tem o direito consuetudinário também, né? Então, olha só, né, os compêndios jurídicos, né, eles são formados, né, esquematicamente, né, por 3 ou 4 grupos de documentos, né? Então, um grupo de documentos diz respeito ao registro da oralidade legal, né, da cidade. Isso é o que depois vai se chamar de direito consuetudinário, é o direito costumeiro, né? É o que na Inglaterra vai se chamar de custom, né? É isso, né? Então, o custom, né, ou esse direito costumeiro, né, que ele é semi-oral, ele, ao longo dos séculos, ele foi registrado, né? Então, você vai ter esses registros. Ao lado disso, você vai ter esses documentos que dizem respeito à relação entre a cidade e o papado. E ao lado disso, você vai ter os documentos que dizem respeito à relação entre a cidade e o rei, ou a cidade e o imperador. Né? Então, são grupos, né, de documentos. E, além do mais, você vai ter, né, os documentos forjados. Né? Você vai ter a longa história, né, de documentos forjados aí, né, que vai servir também como fonte, né, para esses compêndios jurídicos. Né? Isso. Então, você vai ter uma pesquisa histórica, filológica e jurídica. Filológica por quê? Porque, né, tu vai ter que aprender o latim, você vai ter que ensinar a boa leitura do latim, né, manter o latim funcionando, né, um latim jurídico, né, funcionando, né, como uma ferramenta de organização política, né, desse universo aí citadino. Né? Tá. Pedro? Diga. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Tá. Eu não estou aparecendo aí na câmera, mas eu estou aqui, tá? Com certeza. Ou isso, ou então a gente está tendo um fenômeno paranormal foda. Sim. Cara, teve uma coisa que eu não entendi direito, que é como que os bispos tinham tanto poder. Eu fiquei deixando para depois perguntar, e eu não quero que fique tão distante. Então, por que os bispos eles tinham tanto poder por um processo... enfim, eu não entendi isso. Vamos lá, vou falar sobre o poder dos bispos. Né? Então, o poder os bispos, eles são duas coisas. Os bispos do norte da Itália são duas coisas. Depois eu vou voltar aos escribas, Alessandro. Né? Então, os bispos são duas coisas. Né? Eles são representantes, eles são oficiais administrativos do império. Isso significa o quê? Né? Porque o imperador tem a prerrogativa de designá-los. Né? Graças ao trato que foi feito lá com Carlos Magno. Né? E que depois o papado vai se arrepender. Né? Mas é isso. Né? O bispo é um oficial do império. Como um oficial do império, ele está ali representando os interesses do império. E o império, a princípio, né, por direito, o império é a autoridade política máxima desse território aí. Então, assim, o bispo ele pode falar em nome do imperador. Né? Por outro lado, o bispo também é um representante da igreja. Então, em tese, o bispo pode falar em nome do Papa. O que acontece é que, na Itália, você vai ter uma disputa. Né? O imperador, o bispo serve a quem? O bispo serve ao imperador ou o bispo serve ao Papa? Pois é, então, a princípio, os bispos servem aos papas. Porque são a princípio os bispos servem ao imperador, porque o imperador é que os designa. Só que você vai ter cidades que vão militarmente pressionar o imperador para poder eleger os bispos. E quando elas fizerem isso, elas vão ter apoio do Papa. Né? O Papa vai dizer, beleza, então, né, elege os bispos, que eu seguro a tua barra, né, eu seguro a tua onda. Então, você vai, dependendo da configuração política, você vai poder apelar a esses bispos, né, para interpretar o regime jurídico que você quiser. Assim, né? Então, é um jogo, né? Mas o poder dos bispos advém, né, do fato de que eles são representantes, né, de duas forças políticas gigantescas.
e também do fato, né, de que intrinsecamente, por causa da sua função, né, o bispo, né, ele manda no tribunal eclesiástico, e o tribunal eclesiástico é onde você registra os nascimentos, né? Então, o tribunal eclesiástico é responsável pela continuidade do direito feudal, né? Porque o feudalismo está baseado na herança sanguínea, né? Então, o bispo né, a origem do poder do bispo é essa aí. Né? Melhorou, Álvaro? Ou ainda está faltando? Beleza. Então, sobre os escribas, Andressa. Então, Alessandra, desculpa. Então, os escribas, Alessandra. Os escribas eram esses caras, né? Porque, né? Então, a gente está falando de uma disputa política. Uma das ferramentas dessa disputa política, né, era exigir que uma dessas outras forças políticas que jogavam aí reconhecesse direitos. E esses direitos, eles estavam escritos aonde? Eles estavam escritos na lei, eles estavam escritos na história das concessões imperiais, porque como que o imperador governa, né? O imperador governa através de documentos de concessão. Ele escreve assim: através de tal documento, eu outorgo aos cidadãos da cidade tal, né, o direito sobre o rio tal. Né? Então, todo tráfego de navios, de barcos que passa pelo rio, pode ser, né, cobrado imposto pelos cidadãos da cidade tal. Então, isso é um exemplo aleatório, arbitrário, de um documento de outorga imperial. É difícil entender esses documentos, porque assim, né, ninguém sabia muito bem, né, quem tinha direito a quê. Para você saber, esse direito tinha que ter sido constituído antigamente. E a dificuldade era justamente essa, era achar, né, se existia algum documento constituindo aquele direito. Assim. Então, os escribas vão ser os caras, né, que vão ficar procurando esses documentos. Aonde? Né? Nos arquivos citadinos, né, nos arquivos de Roma, nos arquivos imperiais, nos arquivos do bispado. Né? Então, vai ter esse grupo, né, de pessoas educadas que sabem ler, né, e que não fazem nada senão ficar buscando essa legislação e mais, né, contrastando e conflitando essa legislação, porque como a parada não é unificada, como você tem vários tribunais, e, gente, né, por que você tem vários tribunais? Né? Porque justamente o direito está em jogo o tempo inteiro, e isso é uma coisa linda. Né? Você não tem um tribunal único, você não tem uma força política única que é capaz de... que é a única que tem a prerrogativa de dizer o que é o direito ou não. O Estado moderno é assim. Né? Nos Estados modernos, você tem uma Constituição, né? E aí a Constituição diz, olha, eu sou a lei máxima, né? E aí vai ter aí, né, umas outras leis, mas elas vão estar submetidas a isso aqui. Né? Ou então, você tem esse conjunto aqui de leis que a gente, né, tem usado ao longo dos séculos, né? E essas leis aqui são as leis, e elas estão escritas nesse lugar. E se você tiver dúvida, é só vir nesse lugar aqui. E esse é o único lugar. E mais, né? Tem um tribunal, que é a Suprema Corte, e é a Suprema Corte que vai decidir. Né? Todo Estado moderno tem uma forma de Suprema Corte. Essa Suprema Corte que vai decidir se a coisa é legal ou não. Então, é assim que os Estados modernos funcionam. Os Estados pré-modernos não funcionam assim. Né? Dependendo do momento político e dependendo do que você quer, você apela a uma dessas forças políticas aí. E cada força política dessa vai ter o seu tribunal e vai ter a sua coleção de leis. E os escribas vão ser os caras que vão ficar chafurdando esses tribunais, né? E procurando mostrar a compatibilidade ou a incompatibilidade entre essas leis e tentando hierarquizar elas sob a forma desses compêndios jurídicos. Né? E eles vão juntar esses compêndios e vão procurar, então, né, a força política mais interessante para, né, assinar embaixo dos compêndios políticos. Então, dependendo de quem você fosse aliado no momento, você ia procurar ou o imperador, ou o papa, ou o bispo. Né? Melhorou, Alessandro? Sim, prof. Beleza. Qualquer coisa, pergunte. Gente, tá fazendo... peraí. Pô, tá vendo? Aí faz a pergunta e tá no celular, cara. É foda. Pedro, eu podia fazer uma pergunta? Tô brincando, gente. Porque, Fala, Moisés. Eu sei que existe esse fenômeno num período da Inglaterra mais para frente, e aí eu fiquei na dúvida se isso acontece na Itália. Porque eu sei que aconteceu na Inglaterra de começar a ter aquele movimento, olha, antigamente só estudava quem ia seguir uma vida monástica. E existe um momento no qual existe o interesse de famílias
que são de comerciantes e produtores, de, olha, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu pegar aqui o meu primogênito e botar ele direto no comércio, eu vou pagar a igreja para que ele vá à universidade, né, estude letras, aprenda retórica e volte para cá, para munido disso, alavancar a nossa influência através dessa busca de documentos. Porque eu pergunto, porque assim, eu sei que isso aconteceu, como eu falei, na Inglaterra mais para frente. E agora a minha questão aqui, então, ok, surgem esses escribas. Quem são esses escribas aqui no norte da Itália? São esses comerciantes fazendo isso? São próprios membros do clero que se voltam a atividades seculares? Que tipo de grupo compõe essa galera? Pois é, então, a princípio é um pouco de tudo isso, né? Então você vai ter escribas profissionais que são clérigos, né? E esses clérigos vão ser contratados, né, por quem paga mais, né? Mas você vai ter, né? E esse é o fenômeno renascentista, né? É a Universidade de Direito de Borgonha, né? A Universidade de Direito de Borgonha é exatamente isso. São os caras, a corporação citadina que abre uma escola de direito, né? No século XIII e diz, então, a gente não precisa mais da igreja, a gente não precisa mais do bispo, a gente não precisa mais do império, a gente não precisa mais do papa, a gente vai ter a nossa escola de direito. E a nossa escola de direito vai aprender direito do jeito que a gente acha que tem que ser aprendido. E aí é isso, meu irmão. É essa escola aqui, é a Universidade de Borgonha, né? Que virou uma espécie de, né, referência do que é, né, a instituição universitária italiana renascentista, né? E aí é isso. Aí o que você vai ter, né, nesse espaço? Né? Você vai ter, né, as famílias, né, dos bons homens enviando seus filhos para estudar nessa parada aí. E aí você vai ter uma figura como o Petrarca, né, que é exatamente isso. Um cara de boa família, né, que passa pelo monastério, onde ele ganha educação básica, e depois vai para a universidade para estudar artes e direito. Né? E como ele, tu vai ter uma porção. Né? Uma porção. E aí esses caras vão virar o quê? Né? Latinistas, filólogos, né, e estudantes dos clássicos, né? E aí vai ter o movimento, né, e o movimento renascentista vem disso, né? Beleza? Então, aí eu já comecei a dar umas pinceladas sobre essa coisa do movimento intelectual, mas eu vou voltar a isso melhor na aula que vem, né? Ok. Bom, aí, gente, no final do século XI, né, o que vai começar a aparecer? Né? Vai começar a ter evidências, né, de que as comunas estão se tornando independentes dos bispos. Então você vai ter esse momento em que as comunas exercem poder sobre os bispos, elegem os bispos, mas daqui a pouco as comunas prescindem dos bispos e começam a negociar, e intensificam, né, a comunicação direta com o império. E aí você vai ter crescentemente prova documental disso, sob a forma de outorgas imperiais para os cidadãos, coisa que antigamente não acontecia. Antes do final do século XI, predominavam, quando o imperador ia outorgar algo a uma cidade, ele outorgava ao bispo. Né? Então, né, ao bispo de tal lugar, né, o direito tal. E a cidade, né, e a cidade, na medida em que a cidade, né, correspondia ao bispado, a cidade recebia, por intermédio do bispo, aqueles direitos. O que vai acontecer é que o imperador vai começar a fazer outorgas diretas às cidades, aos cidadãos. Né? E aí os historiadores entusiastas da modernidade deliram, né? Maldosamente deixando de lado o fato de que esses cidadãos são tipo 5 caras ricos pra caralho, né? Que manipulam, né, o privilégio da cidadania, né, para ficar ricos, né, basicamente. Né? Essa cidadania não tem nada a ver com a cidadania contemporânea, e esse popolo não tem nada a ver com o popolo contemporâneo. Muito bem. Aí, o que marca, né, politicamente as cidades dessa época? Né? A instituição dos cônsuls. Né? Então, o cônsul, né, é uma entidade muito antiga, né, na verdade. Né? A referência romana é óbvia, né? Mas os cônsuls, né, são oficiais político-administrativos, né, que vão ser eleitos, né, pelos setores incorporados da cidade. Né? Então, se você na cidade tem, né, um monte de guildas, corporações de ofício, organizações de bairro, né, organizações regionais da cidade,
essas organizações vão ter, cada organização dessa vai ter o seu cônsul. E o cônsul vai fazer parte do colégio dos cônsuls, né, que é o órgão de governo, né, citadino, né, o colégio dos cônsuls. E o colégio dos cônsuls, né, ele tem um mandato curto, né, de tipo 1 ano, né, era um mandato consular típico, né, e a gente tem um monte de documentos, né, aí do século XII, né, que mostram os juramentos consulares, né. Então, por exemplo, né, tem um documento que é um juramento consular, né, do século XII, de Pisa, né? Então, aí o juramento diz o seguinte, né, no juramento o cônsul, né, promete respeitar o mandato de 1 ano, né, ele diz, eu não vou exceder o meu mandato de 1 ano, né? Isso é importante, a gente já vai ver por quê, né? Ele jura, né, que ele vai prestar atenção de todas as necessidades de todos os cidadãos de toda a cidade, ou seja, não apenas os cidadãos que o elegeram, mas os cidadãos de toda a cidade. Mas é importante sublinhar os cidadãos, né? Então, ele governa para os cidadãos, né? Ele jura cuidar da infraestrutura citadina, as muralhas, as pontes, né? Ele jura cuidar também da infraestrutura eclesiástica, o que mostra que os bispos já perderam o poder completamente, mas que completamente é exagero, mas já perderam bastante poder, mas que a cidade está se ocupando, né, da vida religiosa de forma cada vez mais autônoma, né? Ele fala também, ao lado do interesse dos cidadãos, ele fala também a prosperidade do popolo. Então tem a ideia de que o cidadão é uma coisa e o popolo é outra, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por quê? Né? Ele jura também, né, organizar militarmente a cidade, né? Lembremos que as cidades, né, têm que ser militarmente organizadas. Por quê? Para lutar com as outras cidades, mas também porque o Conselho Citadino tem que ter representação, ele tem que ter poder militar. Por quê? Porque todas as forças políticas citadinas têm poder militar. Então o Conselho tem que ter também, né? E ele jura que ele vai realizar eleições para os cargos administrativos, né? Então vai ter tesoureiro na cidade, vai ter tipo capitão, vai ter engenheiro, vai ter geômetra, vai ter tipo tudo na cidade. E todos esses caras vão ser eleitos para os seus cargos. Ele jura isso, né? Então é isso, né? O juramento consular, né, é um testemunho de uma divisão de poderes, né? O que o cara está dizendo basicamente é: vocês me elegeram como representante e eu o que vou fazer é administrar os interesses de vocês, né? Garantir que vocês ocupem, né, e se beneficiem do poder político, né, da cidade, né? Tá. Muito bem. O que acontece, né? O que marca? Então, isso é o juramento consular do século XII. Curiosamente, o século XII, contudo, ele não fica marcado pelos cônsules, né? Ou pelos cônsules, não, né? O que marca como particular, porque os cônsules já existiam antes, o que marca o século XII, né, é os podestá, né, ou os potestas, né, ou a figura do governador, né. Aula passada eu falei para vocês do signori, né. O governador é um pré-signori, né. O que é o governador, né? O governador, ou podestá, né, ou potestas, né, eu não sei o plural desse troço, né, potestais, sei lá, né, o imperador, ele quer dizer, o governador, né, ele é, a princípio, designado pelos imperadores, tá? Então, quando os bispos começam a perder poder, os imperadores designam, então, esses governadores para serem figuras, né, que tenham a capacidade, né, uma espécie de poder executivo acima do conselho de cônsules, né? Então, esses governadores, o que eles vão ter também mandato curto, né, de tipo 1 ano, né? E o que eles vão fazer é isso, né? Sobretudo, né, 2 coisas: supervisionar as contas, né, e aplicar a lei. E aí, curiosamente, a primeira coisa que os governadores vão fazer é, né, estimular as produções desses compêndios jurídicos,
né? Você vai ter, né, então, né, os livros de lei, né? Isso vai ter um nome. Os livros de direitos ou os livros de privilégios, né? Os podestá vão fazer isso, né? Eles vão, tipo, né, instaurar esses livros de privilégios, né? Que vão funcionar como estatutos citadinos. E eles vão fazer isso enquanto representantes de um imperador que está perdendo poder. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a lei aparece aí como uma espécie de tratado de paz, né? De armistício. A lei é um armistício, gente. Né? A lei é, né, partes beligerantes, partes em conflito, né, entram num acordo para reger o seu conflito. Isso é lei. Né? Na modernidade, a gente perdeu um pouco essa dimensão, né? Porque a gente está acostumado a achar que a lei evita os conflitos. Né? Mas a lei é a expressão de um conflito. Né? Um conflito que a gente perdeu. Né? O povo perdeu. Né? As pessoas comuns perderam esse conflito. Né? E a gente, então, né, historicamente, né, outorgou ao Estado o monopólio e a tutela de todos os nossos direitos. Né? A gente se fudeu. Mas, historicamente, né, esse armistício tinha outros termos. Né? Esses termos dizem respeito, né, a uma disputa equânime, de igual para igual, entre o que vai ser legítimo fazer aqui. Então, esses compêndios jurídicos, esses livros de direito, o que eles faziam era isso, né? Livros de direitos era isso, era tipo registrar. Então, beleza, cara, ó, vocês não estão aí, né, com essa tradição de tentar levantar, então, né, uma história, né, de outorgas papais e de outorgas imperiais de direitos da cidade, vocês não estão fazendo isso? Beleza, vamos estabelecer isso. Vamos escrever essa porra de uma vez por todas. Né? O imperador, né, estimula as cidades a fazer isso através desse oficial. Aí as cidades, beleza, a gente está ganhando, mas a gente está num momento bom, vamos embora fazer essa porra. Aí fazem, escrevem a parada. Então você começa a ter esses estatutos citadinos. Né? E os estatutos são, então, produzidos pelo podestá, pelo governador, né? E impostos pelo podestá. Né? O podestá é alguém que inicialmente é designado pelos governadores, pelos imperadores, mas depois vai passar a ser escolhido pelo conselho consular. Né? O colégio de cônsules vai escolher um podestá. E o curioso é que o podestá vai ser geralmente um nobre estrangeiro. Eu falei um pouco isso para vocês sobre isso quando a gente está falando sobre os senhores, né? É porque bom, daqui a pouco eu explico isso melhor. Mas enfim, né? O podestá é essa figura, né? Ele é o nobre importado para ser alguém que vai estabelecer um sistema jurídico na cidade. Né? Isso. E na prática, gente, né, esses podestá, né, vão ser nobres que vão chegar na cidade com um exército de funcionários e de militar, e um exército militar, né, um exército mercenário. Então você vai ter essa figura muito curiosa, gente, que é a figura, né? Imagina, é que a historiografia gosta de ver isso, né, numa luz, né, lisonjeira, assim, mas imagina, gente, que isso é o seguinte, né? Isso é o sonho, né? Esse sonho, ele nos persegue até hoje. É o sonho de um sujeito nobre, íntegro e poderoso que vai vir com um exército, ocupar o ambiente político e resolver todos os nossos problemas. Isso é o podestá. Né? É um cara que é basicamente um governador mercenário, né? Que vem com seu bando armado e com seu exército de burocratas, cara. E a cidade, anualmente, né, submete o poder de controlar a execução da lei a esse cara. E você vai ter os podestá famosos pela Itália. Tu vai ter uns caras que, tipo, porra, você viu o belo trabalho que ele fez na cidade X? Né? E aí a cidade Y vai querer contratar o cara. E aí, imagina, a cidade abre as portas e vem o cara com a família, os filhos, o cachorro, o papagaio, os burocratas atrás e o exército em volta. Aí o cara ocupa a cidade, cara. Vai morar no palácio do podestá e durante um ano ele tipo ocupa, é como se ele ocupasse militarmente, juridicamente, politicamente a cidade. Então a cidade se submete a isso. Né? Os conselhos consulares vão fazer isso. Né? Essa imagem é muito boa. Né? É muito eloquente do que é a cidade. Né? E por que os conselhos citadinos vão fazer isso?
Os conselhos citadinos vão fazer isso para, como a gente conversou lá passada, para evitar as facções. Né? Basicamente, para controlar o povo. Né? É para criar uma similitude de monopólio de poder. Né? É para evitar que os jornaleiros façam greve. Né? É para evitar que as facções briguem na rua. Né? É para isso. Né? Então, é para manter a ordem. É basicamente abdicar da autonomia política em nome da ordem. E essa tensão, né, é uma tensão moderna. Ela é uma tensão plenamente moderna. Né? A historiografia olha para os podestá meio com tristeza. Né? Puxa, o Conselho Citadino estava indo tão bem. Deve ter dado... Mas claramente não funcionou, senão não precisava do podestá. Picas. O que os caras estão doidos, o que a elite citadina está doida é para isso, é para que venha um podestá. Né? E faça o quê? Né? O podestá podia fazer o que ele quisesse, contanto que ele deixasse a elite citadina em paz. Né? E aí a elite citadina fica lá ganhando dinheiro, controlando a economia, como sempre fez, e o podestá se ocupa, né, da segurança e, né, da segurança jurídica e da segurança, né, vamos dizer assim, né, penal e civil e militar. Né? É isso. Não paramos, então, né, estamos falando da Europa, da Itália do século XII. Não paramos de sonhar com essa porra 900 anos depois. Né? O que filho da puta mais quer é isso. Né? É que os negócios, né, é que uma elite de negociantes toque seus negócios à vontade, como sempre tocou, e vem alguém tomar conta, né, das leis, de assegurar que as leis sejam cumpridas. É interessante observar, né, gente, que os podestá, né, eles inauguram uma cultura, né, de manuais de boa administração. Isso é maravilhoso também, gente. Né? Olha, a ideia do governo eficiente, ela não vem, né, da autonomia citadina. Né? Não são os conselhos citadinos democraticamente eleitos, né, a vitalidade das facções. Não é isso que produz, né, a ideia de um governo técnico eficiente. Não. Quem produz essa ideia é o podestá. Então começa a ter manuais de podestá. E manuais de guerra. Você começa a ter um exército profissional e administradores profissionais. Sendo que esses administradores profissionais são ditadores, né? São ditadores profissionais. Né? É basicamente isso. São ditadores que duram um ano, né? Mas são ditadores profissionais. E esses caras é que criam a administração eficiente. A administração eficiente não é criada no momento democrático. Né? Ela é criada no momento autoritário, né, do desenvolvimento da cidade italiana. Isso é bem importante. Né? Isso é bem importante porque o legado moderno, se você vai pegar um filho da puta feito Habermas, né, é uma galera dizendo o quê? Né? A justiça, a lei, né, a razão, né, submetida aos princípios, né, aos valores da democracia. Né? E esses valores são estabelecidos pelo quê? Pela comunidade. Picas, nunca existiu isso. Isso não é projeto inacabado nenhum, isso é um sonho, isso é um delírio. Isso nunca existiu. Né? O que as elites citadinas estavam doidas para fazer era abrir mão de tudo isso, deixar esses valores na mão dos especialistas feito Petrarca. Petrarca, vai estudar esse troço aí enquanto eu ganho dinheiro. Né? E o podestá vai administrar a cidade enquanto eu ganho dinheiro. Botar, né, então, é um diálogo entre, né, administradores profissionais, que são pequenos ditadores com seus exércitos, e intelectuais profissionais com a sua filosofia antiga. Né? E a democracia citadina, né, fica de férias durante um ano, até ter que chamar um próximo podestá. Na prática é isso. Né? Isso é a prática da cidade renascentista. Né? Então, isso, e cara, e o melhor dessa história é a ideia de que quem cria as constituições citadinas são os podestá. Não são as facções, não é a multiplicidade política. Né? É o momento, né, de submissão da vontade política a outrem. Né? É nesse momento que é criada a legislação, é nesse momento que é criada a lei. A lei não é um fruto da democracia citadina. Né? Então, assim,
esses estatutos, né, que os podestá vão estabelecer, né, que são essas constituições citadinas, né, elas regem, né, o poder dos cônsules, né, os dos cônsules, elas regem os negócios públicos, ou seja, como a cidade vai ser administrada, e elas regem punições e transgressões. Né? É isso. Né? Então é isso, é uma espécie de, né, sistema jurídico mínimo. Né? E os podestá, né, uma coisa muito importante a respeito do podestá é que o podestá fica encarregado de fazer valer o estatuto acima de qualquer outra lei. Então, o direito consuetudinário, né, as antigas bulas papais, as concessões imperiais, tudo isso vai para o caralho. Né? Você vai ter o estatuto da cidade é supremo e o podestá é o seu braço forte para fazer valer. Né? Então, é esse imaginário de uma lei única, clara, transparente e aplicável. Né? Por uma força que é inequivocamente superior, suprema. Né? Professor. Diga, Paulo. As características que o senhor apontam são algumas das embrionárias do Estado moderno, né? Esse Com poder certeza. coercitivo, concentrado. Com certeza. Poder policial, de vigilância. Né? Com certeza. Sendo que o que eu estou querendo frisar, né, e que eu vou ter mais ferramentas para frisar isso, talvez, quando a gente estiver falando de Inglaterra do que agora, mas, assim, o que eu quero frisar é o quanto que essas características especificamente modernas aparecem em detrimento do elemento mais democrático, né, da organização citadina. Isso é que é o importante, né? Porque o elemento mais democrático diz respeito a uma pulverização do poder entre as facções. E isso era o horror dessa galera. Né? Então, a modernidade, né? Os traços modernos do Renascimento aparecem com a decadência dos traços democráticos medievais. O argumento que eu estou tentando construir é um pouco esse. Né? E aí, né, gente? Né? O que acontece? Né? É muito importante, né, que esses podestá sejam comandantes militares, porque eles vão organizar tanto a guerra civil, ou seja, né, a guerra da cidade contra as facções, né, quanto a guerra da cidade contra as outras cidades. Né? Então, é a polícia por um lado e o exército pelo outro, tudo na mão do podestá. Né? E essa coisa, né, dos contados, né, que são esses territórios rurais que pertencem às cidades, né, junto a esses contados vai aparecer, né, uma figura muito interessante, né, que é a figura do soldado fazendeiro, né, do guerreiro fazendeiro. Então, o que é isso? Né? Quando as cidades lutam por território, né, quando elas ganham o território, a primeira coisa que elas fazem é erguer uma cidade artificial, uma cidadezinha artificial fortificada, né, e enviar para lá voluntários que estejam dispostos a defender aquela parte do território militarmente, defender sua própria terra. Então entra em um imaginário meio National Rifle Association, uma coisa assim meio tipo essa terra é nossa, né? E a gente vai defendê-la com sangue, né? Uma coisa assim meio tipo, né? A nossa terra, né? As nossas armas, a nossa cidade, a nossa, né? Então a nossa nação, né, com muitas aspas, porque a gente não está falando de estados nacionais ainda, né, mas Pisa acima de todos, as armas, o território é nosso, né? E esses fazendeiros guerreiros, né, eles vão ser figuras, né, importantes, porque a colonização, né, do novo mundo, depois ela vai ser pensada amparada nesses caras, né? Amparada nessa ideia, né, de gente que ocupa o território através da força, né? E que só tem o direito de trabalhar nesse território porque venceu e conquistou e destruiu alguém para ocupar esse território. Né? Então, no caso da guerra perpétua no norte da Itália, vai ser cidades italianas umas contra as outras. Mas no caso da América do Norte, do que depois vai vir a ser a América do Norte, né, da Virgínia, o que está em jogo vai ser, né, os colonos ingleses contra os algonquianos, né, contra os índios, né, contra as populações, né, ameríndias. Né? Então, a racionalidade é a mesma. Né? É essa racionalidade, né, do fazendeiro guerreiro, do colono guerreiro, que é um troço que é uma espécie de... Né, eles bebem um pouco no imaginário, né, dos colonos das vilas romanas, né, que conquistavam o território dos bárbaros e tal. Né? Muito bem.
Mas aí, gente, no século XIII, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer, né, é uma divisão clara. Não é uma divisão clara, é uma divisão turva entre, né, o popolo, né, e a nobreza. Porque pense no seguinte, né? Na Itália, a nobreza é uma nobreza citadina, né? Isso é um troço estranho, né? Mas é estranho por quê? Porque na Europa feudal, quando você fala de nobreza, você está pensando na nobreza rural, né? Mas na Itália você vai ter essa nobreza citadina, uma nobreza que, né, luta por espaço dentro da cidade, né? Isso se deve ao fato de que a cidade vira esse núcleo né, de disputa política por causa da representação imperial, né? O imperador designa bispos, o bispo fica na cidade, o papa disputa com o bispo e, portanto, a cidade vira o palco político. E aí os nobres vão disputar politicamente na cidade, né? E isso casa muito bem, né, com esse ideal republicano romano que a nobreza italiana herda, né? Então é a cidade como espaço, né, de disputa, né? Os senadores romanos eram isso, era a nobilitar, né? Era a nobreza também. Então você tem essa ideia, né, de uma nobreza citadina, né? E aí, o que vai acontecer, né? Os cidadãos, né, vão se dividir no século XIII, né, a partir do século XIII, sobretudo, entre, né, os caras que vão se chamar de popolo, e quem vai ser o popolo nesse momento? Vai ser tipo filho da puta que pé rapado, que não tem onde cair morto? Não, né? O popolo vai ser as corporações de ofício. Vai ser o que na Inglaterra vai se chamar, né, às vezes, né, the commons, né? É o que, né, a Câmara dos Comuns, né, inglesa, né, ela é formada exatamente por esses setores citadinos, que são ricos, mas que não são nobres, né? Então, o popolo italiano vai ser isso, né? E aí as guildas e os nobres vão começar a disputar, né, localmente nas cidades. E como vai ser essa disputa, né? Vai ser no estilo facção de disputa, né? O que é o estilo facção de disputa? É o seguinte: a cidade elege os cônsuls, né? Os cônsuls têm jurisdição territorial. A guilda vai lá, então, né? Vamos supor, a cidade está dividida lá em 12 partes, né? Então tem 12 cônsulos, né? A guilda pega e elege um representante da guilda que atua no mesmo território que o cônsul. Então você vai ter duas autoridades eleitas atuando no mesmo território. Aí você vai ter 2 tribunais e você vai ter 2 microexércitos para manter essa porra funcionando, né? Então, né, você vai ter então uma onda de revoltas citadinas baseadas nessa dupla autoridade, a autoridade consular e a autoridade das guildas, né? Que são duas representações políticas simultâneas funcionando no espaço citadino, né? E as guildas então vão eleger, né, priores e anciãos, né? Que é um vocabulário tribal germânico muito antigo, né? Por um lado é romano, né, que é a coisa dos priores, e por outro lado essa coisa mais germânica, mais tribal, que é, né, os anciãos, né? E aí, né, o que vai acontecer é que o podestá vai virar um representante, né, dos nobres, e o popolo, né, vai construir uma representação paralela do podestá sob a forma dos chamados capitani del popolo, né, os capitães do povo. Então, as guildas, né, vão ter os seus próprios tiranos. Basicamente é isso, né? Mas o que é gozado, né, é perceber, né, que esse popolo ele não tinha, né, disputa de classe com a nobreza. Não era isso exatamente, né? Eles tinham disputa com os nobres das suas cidades, mas eles não eram representantes de uma outra classe social. Por quê? Porque os capitani del popolo, eles eram nobres, só que eles eram nobres de outras cidades. O capitani del popolo era um cara igual ao podestá, só que era outro. Então, os nobres têm o seu podestá e o popolo vai ter o seu podestá, que vai se chamar capitani del popolo, né? Então, você vai ter esse período de dupla autoridade, né, e guerra civil, né? E o resultado, né, histórico dessa onda de rebeliões do popolo, né, de rebeliões das elites, né, de rebeliões de elites citadinas, né, vai ser, né, os signori, né? Então, o que são os signori? Os signori vão ser herdeiros, né,
do Capitani del Popolo e do Podestà, né? Só que esses senhores, eles vão ser perpetuo domini, né? Eles vão ser senhores perpétuos. A cidade vai entregar o poder não por mandatos curtos, mas indefinidamente, né? Olha, o estatuto é esse e o encarregado de manter o estatuto é você, senhores. Está na tua mão, companheiro. Mete bronca e nós aqui vamos ficar aqui no business as usual, ganhando dinheiro. Né? Então, né, os senhores... E é curioso, né, que os senhores, em grande medida, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser abolir os estatutos cidadinos do Podestá e estabelecer outros. Por quê? Porque o estatuto citadino do Podestá representava uma outra configuração de forças, né? Então, o que a gente tem que entender aqui é que tem uma mudança de nome, né? O Podestá é substituído pelo Signore, né? E o Signore é um senhor indefinido, né? Ele é uma espécie de reizinho que vai ser rei até ele morrer, né? Que estabelece um outro regime jurídico, né? E que eu ia dizer uma terceira coisa. Mas que preserva do imaginário do Podestá, né, essa ideia de uma administração eficiente, né, e que dialoga com os pensadores renascentistas, né, no que diz respeito ao questionamento sobre as virtudes, né, sobre a governança eficiente, né, sobre a moralidade principesca, né, que é, como a gente vai ver lá que vem, a matéria fundamental da filosofia renascentista, né? Pelo menos daquilo que usualmente se chama de filosofia renascentista italiana. Então, pois é, então, gente, é isso. Esse universo aí, né? Ele nasce como, né? Então, você destrói a democracia faccionária medieval, estabelece formas cada vez mais autoritárias e monopolísticas de poder, né? Vai substituindo os regimes jurídicos até você ter um regime jurídico novo, original, né? Prescrito pelas guildas, pelas corporações, ou seja, pelo popolo, pelas pessoas comuns, que são elites muito ricas, mas que não são nobres, né? Que, por outro lado, submetem, né, o governo a figuras oriundas da antiga nobreza, né? Que são reputadas pela sua eficiência administrativa e pela sua relação tradicional com essas famílias antiquíssimas, entre as quais se preservam os valores da virtude, né? Valores esses que são ensinados pelos preceptores renascentistas tipo Petrarca, que eram os caras que tinham horror à Idade das Trevas. Né? É isso. Né? Esse é o samba do italiano doido, né? Que a gente tem aqui na origem da modernidade. Né? Que tal? Então, eu tinha até hoje o meu plano era chegar até aqui. Então a gente tem aí um tempinho para dúvidas, curiosidades, reclamações. Né? O que vocês acharam aí? Fez sentido? Ô, Pedro, diga. E isso, a aula de hoje compreende quantos do século XI até o 12, 13? 11, 13, né? 11, 13. Né? Uhum. A crise final do esquema medieval nas cidades italianas, né? Com essa coisa da queda do bispado e tudo isso, né? E o enfraquecimento definitivo, né, do imperador, né? E a ascensão dos capitani del popolo, né? E daí dos signori. Né? O que acontece a partir daí, né, é que o conflito militar com o imperador se intensifica, né? E aí vai passar séculos disso, né? Séculos dessa porra, né? De cada rei novo. Aí você vai ter depois, né, no século 14, 15, você vai ter uns reis franceses, né? Que vão dizer, não, né, a Itália é minha, né? Aí vai ter, tipo, né, a campanha francesa contra Nápoles, né? Aí, tipo, 20 anos de guerra, mó merda, assim. Então, né, você vai ter esses reis, né, da Europa Central, né, que vão ficar se voltando, né, a essa coisa das prerrogativas imperiais e aos esquemas de descendência para dizer que a Itália é minha, né?
E a Itália, porra, resistindo, né? Essas elites italianas, tipo, muito eficientes nessa resistência aí, né, ao domínio imperial. Né? Mas isso, o que a gente falou foi, né, final do final do esquema de poder feudal, né, e ascensão das cidades-estado italianas, né, na Renascença italiana propriamente dita. Né? E é isso, né? Essa temporalidade italiana ela é bem deslocada do resto da Europa, né? Na Europa está acontecendo, quer dizer, mais ou menos, né? Porque o que está acontecendo em Portugal, né? No século XIII, né? O século XIII português, né? É o século da Reconquista, né? É o grande, né? Boom da Reconquista, né? Que é os portugueses expulsando os mouros, né? E aí, né? À medida que o tempo vai passando depois disso, o que você vai ter? Você vai ter uma gigantesca consolidação de poder do rei de Portugal, né? O rei de Portugal, né? Portugal é pequeno, mas o poder do rei de Portugal em Portugal vai ser muito mais em conteste do que o poder do rei da França na França, né? E a mesma coisa vai acontecer na Inglaterra, por causa da invasão do Guilherme, conquistador no século XI, né? E a consolidação da coroa inglesa, né? A partir daí, assim, você vai ter monarquias, né? Na Inglaterra e em Portugal muito fortes, né? Monarquias já com cara de monarquias modernas, né? Você vai ter até um discurso de, né? O povo de súditos ingleses, né? Você vai ter esse discurso, né? O que é muito doido, né? Então é uma consciência nacional, né, muito forte, assim, né, muito temprana, né, muito. Então, mas assim, na Europa Central, né, no resto da Europa, o que você vai ter é aquele feudalismo clássico que a gente estuda no segundo grau, né, suzerania, né, aquela escala de suzerania e vassalagem, né, um rei que ninguém sabe muito bem onde ele manda, o rei que é suzerano do Duque de Orleans, mas ao mesmo tempo é vassalo do Visconde de não sei o quê, né? Então, essas coisas, né? Mas a figura da cidade italiana, né, é uma figura muito específica e na Europa tu vai ter outras cidades que vão chegar, né, a ter estatutos políticos semelhantes a esse, né? Então, assim, Paris vai ser uma cidade, né, com um grau de autonomia, né, muito grande, né? Londres, né, vai ser uma corporação fortíssima, assim, né? Mas no geral, né, as cidades vão ser, né, unidades políticas apagadas frente, né, ao poderio. Quer dizer, elas estão crescendo, né, na Baixa Idade Média, mas assim, né, apagadas frente à importância das disputas de poder no plano rural, feudal, né? Então, a Itália é atípica nesse sentido, né? Bom, é isso. Alguém mais alguma coisa? Algo diferente no plano de leitura ou a gente continua focando nos 2 livros que estamos até o momento? Sim, então, aí a aula que vem, né, eu vou entrar no Skinner, né? Eu vou usar um outro material, assim, mas eu vou entrar no Skinner, né? Então, vai ser uma aula mais sobre essa parte, né, pensamentosa, assim, né? Então, eu falei que contexto político-econômico é esse, né? Agora a gente vai ver os filhos das putas que são os ideólogos desse negócio, né? E aí é o Skinner. Beleza, galera? Então, bom, um prazer estar com vocês. Agradeço muito, como sempre, quem ficou de câmera aberta para manter um mínimo de sanidade aqui nesse processo de aula remota, né? E, bom, é isso. Qualquer coisa, manda dúvida lá Valeu, Alessandro. Qualquer coisa, manda dúvida lá no Classroom lá. Valeu, Giovanni, Sérgio, todo mundo. Abraços, beijos, etc.